Bom dia, meninos. Para esta aula propomos a falar do poema lírico. O poema lírico faz parte dos textos literários que já começamos a ver quando falamos do texto narrativo. Recordarmos que os textos podem se dividir em duas partes. Os textos utilitários, os diversos textos utilitários que não são literários, como, por exemplo, o texto de chamada de atenção, o texto de natureza didática ou científica, os textos normativos, são textos que abordam situações reais. Os textos literários são textos de criação artística. Muitas vezes não correspondem à verdade, mas os autores imaginam e criam os textos abordando situações do dia a dia da sociedade, muitas vezes para chamar a atenção, para dar lições e para os mais diversos fins, incluindo até para divertir as pessoas que vão ler. No contexto dos textos literários, depois de termos visto o texto narrativo, vamos ver agora o texto poético. E dentro da poesia vamos ver o poema lírico. O poema lírico é um poema que serve para a exteriorização dos sentimentos do sujeito poético. Portanto, o sujeito poético, através de um poema, pode manifestar sentimentos que vão na alma, podem ser sentimentos de amor, sentimentos de paixão, sentimentos de alegria, sentimentos de admiração por alguém. Os meninos mesmo podem ter que manifestar o sentimento que têm por alguém. Normalmente todos nós temos sentimento de amor pela nossa mãe. Podemos manifestar esse sentimento redigindo um poema. E aqui vale chamar a atenção a todos, que qualquer um pode fazer poesia. Vamos ver aqui alguns elementos característicos da poesia e alguns vão pensar, bom, eu não posso fazer um poema porque eu não domino a rima, não domino, por exemplo, o uso de figuras de estilo, mas este não é o problema. Kalani da Silva ofereceu-nos um texto que está aí no nosso livro, tem como título Em Busca da Poesia. Vamos ler esse texto e vamos ver como é que um menino dialoga com o avô sobre se pode ou não fazer poesia. O avô mostra que para fazer poesia não é preciso fazer rima, não é obrigatório fazer rima. Então vocês também podem fazer. Mas a nossa preocupação aqui é agora ver as características do texto poético. Comecemos pelas características linguísticas. Os autores dos textos poéticos, ou os poetas, costumam fazer um uso criterioso de palavras e expressões. Isto é, selecionam e arrumam de forma especial as palavras, é isso que nós chamamos de arrumação de palavras no estilo pessoal do autor. Eles fazem isto para conseguir maior estética, maior beleza, maior expressividade da mensagem. Outra característica que é usual é a conotação das palavras. A conotação das palavras é o uso das palavras num sentido que não é o normal que elas têm. Portanto, um sentido emprestado. Falamos aqui de... é muito usual a expressão mar de rosas. A expressão mar de rosas significa muitas coisas positivas. Portanto, a palavra mar aqui é chamada para nos dar a ideia da extensão. Vocês todos sabem que o mar é uma grande extensão de água salgada. Que quando nós lançamos o olhar, não alcançamos o seu fim. Então, mar, neste caso, é chamado para nos dar a ideia da dimensão, a quantidade ou a intensidade. Rosas também é chamado para nos dar a ideia de positividade das coisas. Portanto, nem mar, nem rosas, nessa expressão mar de rosas,
tem o seu significado próprio. Também tem significado conotado. Também usam o predomínio da função emotiva. Ora, quando nós falamos, podemos falar para informar, simplesmente para as pessoas saberem. Aí a função de linguagem é função informativa ou função referencial. Mas nós podemos falar para exprimir o nosso sentimento, para fazer os outros se aperceberem de como nós estamos sentidos. Aí usamos a função emotiva. A função emotiva também, por outras palavras, se diz é função expressiva. Se é para fazer sair os meus sentimentos, naturalmente é a função emotiva que vai servir. Uso de recursos expressivos. Dizíamos, usam palavras de forma criteriosa, selecionando e organizando-as de forma especial para elas conseguirem emitir uma mensagem que nos toca. Portanto, aqui os recursos expressivos são as figuras de estilo, a rima, as interjeições, as exclamações e outros que eles conseguem utilizar. Portanto, estas são as características linguísticas. Seleção e armação de palavras de forma pessoal, uso de palavras conotadas ou palavras figuradas, predomínio da função emotiva ou expressiva, o uso de recursos expressivos como figuras de estilo, rima, interjeições e exclamações. Quanto às características de estrutura, estamos a falar de como é que a mensagem é organizada. Regra geral, o poema apresenta-se em estrofes e versos, mas atenção que estamos a dizer que é a regra geral. Quer dizer que há formato de prosa em casos raros. Estamos a dizer, por outras palavras, que um poema pode apresentar-se no formato de prosa, ainda que sejam casos raros, existem. Então, o que é que nós temos que fixar como forma de identificação da natureza poética de um texto? São as características linguísticas. Nós não podemos olhar para o texto e dizer, isso aqui é prosa, ou, sei lá, caracterizar. Temos que ler, porque pode ser um poema na forma de prosa, mas que na verdade é um poema. E vamos ler sobre essa informação resumida aqui na aula, no texto que nos foi enviado. Pois isto, vamos passar para o modo condicional. Lembra-se que nós viemos das aulas anteriores a falar dos modos verbais. Já sabem de há muito tempo sobre o modo indicativo, já falamos do modo conjuntivo, na última aula estivemos a falar do modo imperativo. E eu dizia, vem aí o modo condicional. O que é que traduz o modo condicional? O modo condicional indica que determinada ação pode acontecer se determinadas condições forem reunidas. Por outras palavras, o condicional indica que uma ação pode ocorrer se certas condições forem reunidas. Um exemplo. As aulas presenciais iniciariam se a Covid-19 fosse resolvida. Aqui há duas ações. Uma ação é iniciar as aulas presenciais. Essa ação de iniciar as aulas presenciais depende de quê? Resolução da Covid-19. Portanto, iniciariam. Quer dizer, dependem de uma condição. Um outro exemplo. O professor gostaria se todos os alunos tivessem boas notas.
professor comemoraria se todos os alunos tivessem boas notas. Comemorar aqui é uma ação que depende da condição, boas notas de todos os alunos. Portanto, o condicional representa isto. Ação que pode acontecer dependendo de uma certa condição. É por isso que se diz condicional, vem de condição. Depois desta explicação introdutória e os exemplos que tem aí no vosso texto, eu queria falar das utilidades do condicional. Em que condições ou em que contextos nós usamos o condicional? Nós muitas vezes usamos o condicional para formular um pedido de forma delicada, de forma muito educada. Um exemplo. Alguém está a fazer um exercício de matemática ou de física, não consegue e acredita que uma outra pessoa pode ajudar. Então diria, eu gostaria, se pudesses, ou eu gostaria que me ajudasse a fazer este exercício. Gostaria que me ajudasse. Então, gostaria, na verdade, está a dizer, peço por favor que me ajude. Portanto, usou o condicional para exprimir o pedido numa forma o mais educada possível. Também podemos usar o condicional para exprimir um desejo forte. Um desejo forte em que sentido? Eu gostaria de ver os meus alunos de volta. Gostaria de ver os meus alunos de volta. Quer dizer, eu estou a manifestar, eu como professor, eu estou a manifestar tanta saudade que eu tenho, portanto, é um desejo forte de ver os meus alunos, mas eu sei que não vou poder ver. Simplesmente o condicional me ajuda a manifestar essa forte vontade de ter os meus alunos de volta. Um outro exemplo. Eu ficaria satisfeito se ganhasse lotaria. Qualquer um gosta de ou gostaria de receber dinheiro. Então, ficaria, mas lotaria não é para todos. A sorte chama-se sorte para algumas pessoas. A maior parte das pessoas tem que viver conquistando, trabalhando. Então, qualquer um gostaria de ter sorte. Se alguém se expressa, ficaria satisfeito ou gostaria, se ganhasse lotaria, está a manifestar um desejo forte de ter esta sorte de ter a lotaria. O condicional pode também ser usado para fazer referência a ações com poucas possibilidades de acontecer. Poucas possibilidades de acontecer por quê? Poucas possibilidades de acontecer por dependerem de uma condição geralmente muito difícil ou quase impossível de alcançar. Para exemplo, aí na nossa aula, usei as lições tiradas daquele texto que nós lemos. Acho que fala da importância das árvores, a questão de renovação do oxigênio, a captação do dióxido de carbono. Então, veja esse exemplo que está aí. O ar atmosférico seria mais puro ou seria mais saudável na cidade de Maputo se os automóveis e as fábricas parassem de funcionar. Reparem aqui, há uma condição, é o ar atmosférico ficar mais puro, mais saudável. Mas isso aí que é desejável, que era bom que acontecesse, depende de quê? Depende de paragem de todos os automóveis e de todas as fábricas. Agora, uma pergunta que se pode fazer: é possível parar os automóveis e as fábricas? Todas? Naturalmente não. Então, é em situações desta natureza que dizemos que o condicional serve para nos referir a ações com poucas possibilidades de acontecer por dependerem de condições
quase impossíveis de reunir. Portanto, este é o modo condicional. No fim, mesmo sem as notas no quadro, só quero vos recordar que o modo condicional também tem duas formas. Tem o condicional simples, que é aquele em que o verbo se apresenta sozinho na frase e no modo condicional. E tem o condicional composto, que é aquele em que aparece o verbo principal no particípio passado, mas acompanhado de um verbo auxiliar. E lembrem-se que os verbos auxiliares são normalmente o ter e o haver. Um exemplo. Condicional simples. Eu escreveria uma carta. Escreveria. O verbo escrever está no condicional e está sozinho na frase. Escreveria uma carta se tivesse uma folha de papel. Aqui a frase está na forma, o tempo condicional na forma simples. Forma composta. O senhor Antônio ofereceria um presente. O senhor Antônio ofereceria um presente, ou melhor, o senhor Antônio teria oferecido um presente se o filho ou a filha tivesse terminado o curso de medicina. Forma simples, ofereceria. Forma composta, teria oferecido. E é isto que eu queria vos recordar. O modo condicional tem também o simples e o composto. Continuação de bom trabalho. Já vos disse que qualquer dúvida que tiverem ao trabalhar, podem ligar. Qualquer um de nós, os professores, pode ligar ou pode vai esclarecer. No meu caso, podem, se acharem que têm dificuldade de ligar, podem mandar aqui que eu vou ligar e vamos esclarecer as dúvidas. O que não é correto é ficarem com as vossas dúvidas. Continuação de bom trabalho. Qualquer dúvida, podemos nos comunicar. Bom trabalho.